Estamos de volta, pessoal. Então, a gente está falando sobre a visão do David Hume, né, dentro da filosofia empirista. E aí a gente ia entrar no assunto, né, da natureza. Bom, as questões naturais, elas são corretas, né? E aí esse campo vai entrar com ênfase nesse período. Por quê? Vejam bem. Chove e depois para. Venta e depois para. As estações do ano, né? Verão, outono, inverno, primavera. O sol que nasce, se põe, vem a lua, vem o sol de volta. As questões naturais, como a gente pode perceber, elas são corretas. O mundo, ele é uma engrenagem perfeita, né? Então, as ações do tempo, as ações da natureza, a gente consegue prever, né? Então, a gente consegue saber, sim, através da ciência, através do estudo dos ventos, quando que vai chover em uma determinada região do país. Né? A meteorologia é quem vai estudar isso. A gente consegue saber através de sensores sismológicos aonde pode acontecer um terremoto, uma erupção vulcânica, né? A gente consegue prever o caminho que os furacões eles tomam, as massas de ar, os climas, as correntes marítimas, certo? Tudo isso é possível da gente prever porque a natureza ela é perfeita, ela segue um caminho só. O mesmo pensamento não pode ser trazido para o homem, né? Nós não somos previsíveis. É o fato que eu usei de exemplo, né? Entre a brasa e o meu braço. Você não sabe o que vai fazer. A sua concepção de que a brasa queima é uma coisa. O resultado da junção de uma brasa que queima e o meu braço, ela é outra. Né? E ela pode ser diferente. Se a gente colocar 3 pessoas uma do lado da outra, elas podem fazer a mesma coisa, uma pode fazer uma coisa diferente, todas podem fazer cada uma coisa particular. Então, a fragilidade dentro dessa metafísica, ela vai ser mostrada ao mundo pelo David Hume como não podendo ser usada, ser praticada dentro do campo filosófico de uma maneira enfática. Eu não posso pensar no humano como eu penso em metafísica, como eu penso em alma, como eu penso em seres divinos, seres ocultos, sobrenaturais. Tá legal? O último tema aí é da impressão causada que eu falei, né? De que a cabeça da gente, ela seria aí uma tábua rasa, né? Um papel em branco, e aí as ideias, elas vão sendo colocadas, impressas dentro desse papel, para formar no final uma ideia conclusiva sobre um determinado tema, sobre um determinado objeto. Continuando então. O Hume, ele vai criar a chamada lei da associação. E vai dizer que ela possuía 3 princípios. 3 princípios esses que a gente vai olhar aqui e analisar cada um deles. O primeiro, o princípio de semelhança, que possibilita que durante um relato a mente busque ideias que são muito próximas para apresentar determinada situação. Quando, por exemplo, quero explicar o barulho da explosão ocorrida em um posto de gasolina para alguém que não presenciou esse evento, busco em minha mente uma ideia que a pessoa conhece e que pode ser semelhante ao evento que eu quero descrever. Ou seja, meu pensamento não recorrerá a qualquer ideia, mas sim a uma ideia que se apresente de acordo com o princípio de semelhança. Nesse caso, afirmo que a explosão foi muito semelhante às explosões ocorridas nas festas juninas. Desta forma, explicamos algo original, a explosão no posto de combustíveis, recorrendo a uma cópia, as explosões comuns em festas juninas. Esse princípio de semelhança, pessoal, é muito usado pela gente imperceptivelmente no nosso dia a dia, né? Quando eu viro para alguém e falo, ai, estava frio, ai, um frio parecido com aquela vez que a gente foi lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, lembra? Princípio da semelhança.
nunca vai estar frio aonde eu fui, de uma maneira como estava naquela vez em Gramado. Mas a semelhança entre as sensações em ambas as situações vai fazer essa terceira pessoa acabar entendendo o conceito que você quer explicar. Então, princípio de semelhança. O segundo princípio estabelecido por Hume é o chamado da contiguidade. Esse princípio garante que passemos uma determinada ideia a outra imediatamente próxima. Tal passagem não deve ser confundida com a semelhança, pois aqui não se trata de transitar de uma ideia a outra para tentar explicar a ideia original mediante uma cópia. Busca-se, isto sim, indicar qual estado ou a ocorrência que pode imediatamente se apresentar por estar em sua adjacência. Hume exemplifica a contiguidade da seguinte maneira. Quando pensamos em uma casa, imediatamente nos reportamos às ideias como a quantidade de cômodos, seu estado de conservação e etc. Então, o princípio da contiguidade, né, ele vai mostrar, ele vai falar, né, usando temas próximos. Entendem? Então, eu não vou remeter a algo que não está presente. Vamos lá? Exemplo, você está assistindo essa aula por notebook, computador, pela televisão na sua casa. Se você está assistindo por um computador, eu viro para você e falo o seguinte. As primeiras televisões que chegaram no Brasil, elas eram pequenas. Mais ou menos do tamanho do computador aí que você está mexendo. Pronto. Eu estou usando um tema, eu estou usando um outro objeto perto de você, e inclusive semelhante, né, em matéria, né, em organismo, para explicar uma coisa que eu sei, que eu quero passar para você. Beleza? Essa é a contiguidade. E o último princípio. Ele auxilia na conexão entre as diferentes ideias, o de causa e efeito. O princípio de causa e efeito permite que encontremos as razões da ocorrência de um determinado fato se relatarmos um acidente. Se relatarmos um acidente, é quase natural que se apresentem em nossa mente ideias que remetam à causa do acidente ocorrido. Do mesmo modo, se falarmos em um ferimento, logo se forma a ideia de dor que o acompanha. Este último princípio recebe uma detida análise por parte de Hume. A atenção se justifica porque a razão se envolve com os fatos que ocorrem no mundo da experiência, e estes foram sempre explicados pelos filósofos metafísicos, como resultado de relações de causalidade. Na próxima sessão, a gente vai tratar dos objetos da razão, né? E vamos finalizar as críticas desse filósofo na noção de indução. Então, esse princípio do Hume, ele está dizendo, né, que se a gente, por exemplo, ver um filme onde se passa uma coisa nojenta, a gente vai fazer vômito, a gente vai ficar com aquela sensação de ânsia. Da mesma forma que se a gente vê, nós homens principalmente, né, se vermos um filme onde um homem é chutado ou é inferido um golpe em suas regiões genitais, a gente vai fazer aquela cara, nossa! Ou de uma dor, de um tiro, né? A gente olha um estímulo visual e logo, pelo princípio da causa e efeito, né, elaborado aí pelo David Hume, a gente vai ter uma lembrança dessa sensação, mesmo inclusive que a gente nunca tenha a vivido de fato, né? Você vê uma serra elétrica matando uma mulher, cortando ela no meio num filme de terror, você nunca foi cortado ao meio de verdade. Mas você vai fazer aquela cara, né? Porque você já se cortou e esse cortezinho doeu. Imagina uma serra elétrica. Ok? Esses aí, então, são os 3 princípios dentro da chamada lei de associação do David Hume, pessoal. Os objetos da razão
eles vão ser muito criticados por esse filósofo, né? Vamos lembrar que ele é um empirista, ele está antagonizando toda a galera. A causa e efeito, elas vão ter, assim, uma importância muito grande dentro da visão do David Hume e dentro, assim, da participação que ele teve na filosofia como um todo. E por que isso, gente? Porque a gente falou de causa e efeito de sensações, né? Agora, se a gente leva isso para o campo político, para o campo existencial, existe uma complexidade muito maior dentro dessas sensações aí, né? Dentro dessa questão de causa e efeito. A gente pode pensar no fato, né, de eu fazer uma coisa. Que coisa? Eu joguei uma casca de banana no chão. E eu joguei porque eu pensei, hoje é terça-feira, hoje passa aqui o caminhão da coleta, ele vai ver a minha casca de banana e ele vai pegar. Entretanto, antes que esse caminhão passasse e recolhesse o lixo que eu joguei no chão, uma pessoa passou por ali e acabou pisando na casca de banana. Essa pessoa acabou escorregando, bateu a cabeça e foi parar no hospital. Causa e efeito. Toda causa que você impõe a um objeto, que você impõe a uma pessoa, ela surte um efeito. E por que a gente falou a complexidade disso é muito grande? Porque a gente pode abordar esse sentido, essa questão de causa e efeito de uma maneira simples, né? Ou de uma maneira muito complexa. Um toque que você dá numa pessoa, um toque mesmo, um tapinha no ombro, pode fazer essa pessoa se apaixonar por você. Causa e efeito, né? E muitas das vezes não é conhecido pelo causador o efeito que ele irá causar, tá? Entra novamente na questão que eu falei, né? A brasa e o braço. Eu sei os efeitos que podem surgir. Agora, o efeito correto, ali a ideia principal, não tenho como saber, tá bom? Bom, a questão da priori, né, ela vai ser elaborada dentro dessas duas ideias aqui. O fato observado e o fato inferido. O fato observado seria aí a questão, a ideia de que algo observado vai passar por uma mudança, vai interferir em algo, é importante para algo. Isso tudo é fato observado, né? Fato inferido, as consequências. Então, eu vejo um grupo de exploradores de madeira dentro da floresta amazônica. Fato observado. O que é fato inferido? Eu vou numa outra parte da Amazônia e vejo uma área desmatada. O que eu vinculo na mesma hora? Eu não vi o pessoal derrubando as árvores, mas eu vi um monte de gente com serra na mão, com serrote na mão, com máquina na mão. Depois eu vi árvores caídas. Fato inferido. Seria a junção, né, dessa observação e uma noção final de um ocorrido mediante aquela priori, aquele princípio, tá? Aquele começo lá. Bem, gente, a filosofia empirista, como a gente falou, vai falar agora e vai falar ainda mais, ela antagoniza o racionalismo. E isso vai ter uma ruptura muito importante para o mundo filosófico, até mesmo para o mundo histórico, que vai surgir a partir das teses do Immanuel Kant. O Kant ele vai ser fundamental para a filosofia para justamente acabar com essa ruptura entre empiristas e racionalistas, né? Jogando aí para o mundo uma nova visão.
uma nova forma pela qual a filosofia deve ser analisada, estudada, né? E a partir disso, trabalhada, tá? A forma, o método do Immanuel Kant, ele vai ser muito importante para os filósofos contemporâneos que vão surgir, tá? Ele é considerado um dos filósofos mais importantes da humanidade e a gente já já vai entender por quê. Mais um minutinho, a gente já volta.